E aí, pessoal, vamos lá para continuação da Reforma Protestante. Então, assim, lá no primeiro vídeo vocês viram lá alguns abusos da Igreja Católica, né? A Inquisição, vocês viram a venda de indulgências, do perdão, né? Vocês viram o abuso na venda das relíquias, sim, fingiam falar latim, compravam cargos, etc, né? Enfim, essa corrupção por parte de alguns integrantes, e inclusive lideranças religiosas cristãs medievais, católicas medievais, gerou um descontentamento, não é? Agora na época do Renascimento, agora na época da Idade Moderna, do início da Idade Moderna, porque vocês viram que no começo da Idade Moderna a burguesia principalmente, né, o homem moderno, considerado moderno, ele, imbuído da razão, de uma certa racionalidade, ele passa a questionar os valores do mundo, e inclusive os valores religiosos e inclusive os abusos da Igreja Católica medieval. E ele vai colocar ou tentar colocar em xeque essas questões. Lembra o termo reforma protestante? Dar uma nova forma, reformar, através de uma série de protestos, né? de embates, de disputas, né? de brigas, enfim. Nesse contexto que eu estou dizendo, vai surgir a figura de um rapaz chamado Lutero. Vamos lá. Então, Lutero é da Alemanha. O Lutero é assim, desde pequeno, né, ele desejava ser padre, ele era de uma família católica, como a esmagadora maioria europeia da época. E então ele cresce com essa ideia, ele entra, né, para o monastério para se tornar padre, e ele toma contato com o interior, né, com os bastidores do que acontecia dentro da Igreja Católica medieval. Não é? O que acontecia por trás da sacristia, e não só aquilo que aparecia para o povo na hora da missa ou na frente da paróquia. Ele começou a tomar contato de uma maneira mais profunda. Né? Se fora, de certa forma, as pessoas já percebiam os abusos, imagina ali dentro. Não é? E ele passa a criticar aquela situação e discordar daquela situação, a sua fé é plena, a sua fé é ampla, o seu caráter não é voltado para essa questão corrupta e, portanto, ele passa a exclamar diante da população e demonstrar quais eram os abusos que eram cometidos. Ele passa a dizer para o povo, veja bem, gente, uma coisa é um burguês que não tem relação com a igreja católica medieval, né, que sabe latim, por exemplo, apontar a culpa num padre, por exemplo, que está fingindo não saber latim, não é? Muitas vezes esse burguês ele pode ser mal visto pela sociedade. Como assim? Você está falando mal, né? É diferente de quando alguém de dentro da Igreja Católica fala publicamente para esse mesmo povo, não é? Então, o Lutero ele passa a angariar para si popularidade por onde ele passava, não é? E a igreja começa a ficar preocupada com essa situação, porque começa ali uma sublevação, um incômodo por parte da população contra a Igreja Católica. Né? E ao longo desse histórico, desse processo, o Lutero ele escreve 95 teses contra os católicos, dizendo como a fé deveria funcionar. Né? Então ele condena os abusos, ele condena a Inquisição, ele condena a corrupção, né? Ele condena os abusos todos que são de origem medieval ao longo de milhares de um milênio praticamente, né? E então ele rompe com a Igreja Católica, né? De certa forma tem aquela questão, e aí ele vai ser perseguido, ele vai ser morto, ele vai morrer queimado, né? Vivo, como acontecia muitas vezes em praça pública e tal. Os próprios representantes da igreja, de certa forma, metaforicamente, né, diziam, ó,
Melhor não queimar porque é uma fumaça, a metáfora, né? Uma fumaça que vai demorar para baixar. Então deixa. Não mataram o Lutero, né? Ele não foi queimado vivo. E então ele continua no seu empenho de contestar os valores da Igreja, né? Católica. E ele passa, inclusive, existe até um termo hoje dos protestantes, né, que é o termo pregação, né, pregar a palavra, né, é uma terminologia bem típica dos protestantes. Por quê? Esse termo faz referência ao Lutero, porque o Lutero ele ia nos lugares e literalmente pregava as suas teses. Ele escrevia as teses e ia lá pregar para as pessoas que soubessem ler aquilo e espalhar a sua crítica, né, a crítica do Lutero, para cada vez mais pessoas, né, uma espécie de propaganda da ideia, né, o marketing da ideia, a questão da pregação, né. Com o tempo, ele passa a traduzir a Bíblia pelo alemão, para o alemão, porque as Bíblias eram escritas apenas em latim, e agora, para essa língua alemã, mais pessoas teriam acesso à informação. Além disso, a questão da livre interpretação da Bíblia, porque antes a interpretação ficava a cargo exclusivamente de quem sabia ler, e de quem sabia ler, inclusive, o latim. Ou seja, determinados representantes da igreja cristã. Eles liam e interpretavam para o povo à sua maneira. Enquanto que agora, essa Bíblia traduzida e com a possibilidade de livre interpretação vai gerar essa expansão da ideia protestante, né? Então, basicamente, o que o Lutero vai fazer é romper com a Igreja Católica, condenar os seus abusos, escrever suas 95 teses, traduzir a Bíblia para o alemão para que aquelas ideias se espalhassem. Ideias como, olha, os homens são predestinados por Deus e o que salva não é você comprar o seu perdão, por exemplo, não é? O que te salva é a sua fé. A sua fé te leva a Deus. Então, basicamente, essa é a ideia do Lutero. E isso vai ganhar uma dimensão gigantesca na Europa, né? A Igreja Católica vai se sentir ameaçada, vai perder fiéis e vai contra-atacar. Mas isso é lá na frente, quando a gente for ver a contra-reforma. Antes da contra-reforma, a gente tem mais duas pessoas para falar, que são protestantes também, Calvino e Lutero, tá? Mas, assim, hoje é Lutero, hoje é sobre Lutero. Vamos dar uma olhadinha na imagem aqui. Aí, selecionei essas duas imagens. A primeira maior, né, para ficar mais clara, né, na tela, na sua tela mental, quando você for lembrar da matéria, a figura do Lutero, né? E aqui eu coloquei essa para exemplificar, né, a pregação, ele pregando, né, as suas teses e as pessoas tendo ideias divulgadas. Tudo bem então, gente? Então, é isso. Valeu!